Preciso falar ainda sobre o Vasco e as tratativas com Samir. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já quero começar com aquele tradicional giro de notícias. O Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, sugeriu ao Atlético Mineiro a contratação do Arthur. O Arthur está em baixa no Zenit, não tem conseguido jogar, 19 partidas, 4 gols e 5 assistências na atual temporada. Mas nos últimos 5 jogos ele só foi titular uma única vez. Em outras duas, nem sequer saiu do banco de reservas. Diante disso, o Zenit, que costuma ser um time bem complicado na hora de liberar atletas, topa fazer negócio com o Arthur em condições mais favoráveis. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Palmeiras por 15 milhões de euros. Hoje está avaliado em 8 milhões de euros, um baita prejuízo. Você faria esse investimento? Acho bastante caro para um jogador que tem bom nível, mas está bem abaixo. Já usa o espaço para comentário e registra que tipo de atacante você acha que seria importante que fosse contratado. Preciso falar agora sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo e alvo do Vasco da Gama. As negociações já existem desde o fim do ano passado e são tocadas por Juliano Bertolucci, representante do Samir. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. O Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente vascaíno, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bom, Fábio Carille já chegou, deu entrevista à Vasco TV, garantiu um time muito organizado, determinado, comprometido para representar muito bem a nossa camisa. Vamos falar sobre esse tema, porque segunda-feira todo mundo se apresenta. Agora acabam as férias. É hora de voltar ao trabalho. Quem vai ficar para a temporada 2025 já sabe e já se apresenta na próxima segunda-feira. Então vamos juntos? Vamos falar sobre esse tema. Segunda-feira todos são esperados. Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, que já assinou com o Vasco, Lucas Piton, vou chegar pelo time titular, tá? Hugo Moura, Paulinho, Jair, Cocão, Esforça, vou lembrando os jogadores, né? Que é tanta gente. Felipe Coutinho e quem mais? Payet, Verratti, enfim, Adson, todos vão se representar. Ryan, já vão se juntar a Jair, quem mais? Jair já está lá, Souza, já está treinando, aos garotos que vão começar o campeonato estadual. E o Lucas Freitas está chegando também, assim como o Daniel Fusato, que é o goleiro reserva para o Léo Jardim. Gente, assim, é claro que esse elenco ainda vai sofrer modificações. O Tietê também é aguardado na segunda-feira. Esse elenco ainda vai sofrer alterações. Reforços ainda vão chegar, mas acredito eu, a leitura que faço hoje é que o Vasco está um pouco atrás desse mercado. Obviamente que a questão financeira impacta nessa busca por reforços, nessa busca por melhores nomes, por qualificação do elenco. Porque as saídas do Léo e do Maicon, que eram necessárias até para os dois jogadores, inclusive, renderem mais nos seus novos clubes, o Léo no Atlético Paranaense e o Maicon no Coritiba, essas saídas foram importantes porque o Vasco tinha que repor. Só que a reposição veio para a mesma situação na minha avaliação. Nesse momento, eles não chegam com status de titular. Nem o Lucas Oliveira, nem o Lucas Freitas. Óbvio que eles podem surpreender dentro do treinamento, mas não enxergo eles imediatamente chegando com status de titular. O João Vitor, que vai se reapresentar também segunda-feira, esse é o titular da zaga, né? Hoje a gente teria defesa com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e quem? Ao lado do Lucas Piton. Essa é a defesa titular do Vasco.
E se o Carille prometeu um time muito bem organizado, determinado, comprometido para representar bem a nossa camisa, passa por uma defesa bem sólida, que, aliás, é uma característica do trabalho do Fábio Carille, desde os tempos de auxiliar do Tite, quando ele organizava boas defesas, sistemas defensivos sólidos, e que ele consiga fazer isso no Vasco. Por exemplo, jogar com 2 volantes, sendo um segundo de mais mobilidade. Por que não? Hugo Moura e Jair. Hugo Moura e Paulinho. Hugo Moura, Jair, Paulinho e Coutinho, um quarteto. Me agrada mais uma formação com o atual elenco do Vasco no 4-4-2. Hugo Moura, Jair, Paulinho fazem um tripé ali, né? Hugo Moura mais centralizado, Paulinho de um lado, Jair do outro, Coutinho, forma um losango. Coutinho com liberdade para encostar no Adson, que tem que fazer o desenho do rabo da vaca, né? De um lado para o outro, assim, ó, do lado direito, do lado esquerdo, Verratti centralizado. Ainda falta um centroavante. Mais tarde eu vou falar mais sobre o sistema defensivo do Vasco, sobre as opções, começar com os garotos, Lincoln e Luiz Gustavo. Dia 11 já tem a nossa estreia diante do Nova Iguaçu, em São Januário, e você vai acompanhar a transmissão aqui do Fanático Vascaíno. Mas assim, torcedor, eu observo hoje um Vasco ainda com algumas carências. O zagueiro titular, para mim, é a principal carência. Porque daqui a 20 dias, mais ou menos, você já tem que botar o time titular em campo. João Vitor e quem? Tomara que um garoto aproveite a chance. Tomara mesmo, vou ficar na torcida. Mas é cedo, talvez, para cobrar um garoto de 17, 18, 19 anos. Enfim, que o Vasco consiga trazer um jogador importante para esse setor. Não iria atrás do Maurício Lemos. Já falei isso numa live, repito. Não acho que o Vasco tenha que ficar de novo indo atrás, insistindo no jogador que já demonstrou que não quer vir para o Vasco. Ora, por não ter aceitado a proposta de sair do Atlético Mineiro sem que o Atlético bancasse todo o contrato vigente, um absurdo. Depois, por tentar convencer ainda a família a morar no Rio de Janeiro. Então, não quer, não vem, irmão. Não quer, não vem. Não pode encher o saco. A negociação não pode ficar sendo coisa sacal. Enfim, mais tarde eu vou falar sobre a nossa defesa, a gente fala um pouquinho mais sobre o Maurício e outros nomes também. Isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vasco da Gama, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o Arthur, né, do Zenit. O Zenit que está aceitando uma negociação com o jogador. O empresário dele chegou a oferecer ele para o Atlético mostrou interesse. Mas será que o Vasco não podia também entrar nesta negociação, também mostrar interesse no jogador e tentar uma negociação aí para trazer o atleta? Eu gosto muito do Arthur. O Arthur foi muito bom quando surgiu, né, para o futebol na equipe do Red Bull Bragantino, jogando muita bola. E acho que seria interessante o Vasco trazer esse jogador. É novo ainda, daria aí para o Vasco poder tentar atravessar essa negociação do Atlético e brigar, né, para trazer o jogador, tentar convencer o Zenit a liberar o jogador para o Vasco, ou o Vasco ceder alguma coisa de atleta, envolver atletas na negociação, alguma forma o Vasco fazer para trazer o Arthur. Dê sua opinião nos comentários. Quero saber também sobre o Samir, né, atleta que foi revelado no Flamengo. O clube lá onde ele está aceita liberar o jogador e o Vasco pretende abrir negociações para trazer o zagueiro. Deixe sua opinião nos comentários sobre essas possibilidades aí de mercado no Vasco da Gama. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.